Uma segunda coisa interessante, ou que vale a pena comentar, da posse do Bolsonaro é o discurso dele. Não que ele seja muito significativo, porque em geral ele falou coisas que ele já tinha falado antes. Mas digamos assim que ele formalizou qual é o programa dele. Né? E eu acho que uma parte da esquerda entendeu mal o que ele falou. Né? Por exemplo, ele falou assim: nós vamos acabar com o socialismo no Brasil. Aí muita gente riu, falou que ridículo, não tem socialismo no Brasil, etc. e tal. Mas essa frase precisa ser bem entendida. Primeiro, precisa ser bem entendida pelo seguinte: ela é uma frase padrão e é o verdadeiro programa de toda a extrema-direita no mundo inteiro e historicamente. Se você pegar um discurso do Mussolini, você vai encontrar essa frase. E a Itália não era socialista na época do Mussolini. Se você pegar um discurso do Hitler, você vai chegar numa frase como essa daí. E assim por diante. Recentemente, quando o partido de extrema-direita franquista ganhou as eleições na Andaluzia, teve um bom resultado eleitoral na Andaluzia, o discurso de vitória deles tinha como refrão o quê? Vamos acabar com o socialismo na Andaluzia e em toda a Espanha. Então, nós precisamos entender o que significa isso daí. Porque, logicamente, que não tem socialismo no Brasil, né? E, portanto, não pode significar isso. O significado, no entanto, ele é mais concreto e mais profundo, não é uma frase idiota. O que ele quer dizer é o seguinte: nós vamos acabar, primeiro, com toda a política social no Brasil. Essa é uma parte do socialismo. Né? É isso que a extrema-direita quer dizer. Por exemplo, legislação trabalhista precisa acabar. Aposentadoria precisa acabar. Ajuda para isso, para aquilo, precisa acabar. Quer dizer, todo tipo de política social é socialismo e isso daí precisa ser destruído. Segundo, né? Uma política social, ela não vem do nada. Ela é o resultado da ação, né, da presença política de organizações sociais. Se você tem uma política para a terra, é porque você tem movimentos que reivindicam essa política para a terra. Quer dizer, então você tem a política social e você tem as organizações que dão sustentação a essa política social. E quais são essas organizações? São os partidos da esquerda, são os sindicatos, são as organizações reivindicativas em geral dos movimentos populares. Então é preciso acabar com isso daí também, porque também você não vai acabar com toda a política social, né, em comum acordo com essas organizações. Isso é muito difícil. Mesmo que alguma parte das organizações estivesse comprometida com a política da direita, a base dessas organizações não vai estar comprometida, há setores que não estão comprometidos, etc. e tal, e, portanto, essas organizações elas têm que ser derrotadas para que essa política possa vigorar. Então, quer dizer, o discurso é muito claro se nós soubermos interpretar o que ele falou, que deve ser interpretado nesse sentido. É uma declaração de guerra ao povo brasileiro. Né? Significa o seguinte: nós vamos tirar tudo que a gente for capaz de tirar, de preferência tudo, né, da população, e vamos dar esse dinheiro para os capitalistas. Né? É isso que significa o discurso do Bolsonaro, a parte, um dos aspectos mais centrais. Quer dizer, se discute muito na imprensa da esquerda se o Bolsonaro tem um programa, não tem um programa e tal. Pode ser que ele não tenha um programa para várias coisas e seja um governo muito confuso. Mas nesse ponto o programa dele é muito claro. E esse programa é o aspecto essencial do programa dele.
é uma declaração de guerra econômica e política contra a população brasileira. Nós temos que deixar isso aí muito bem estabelecido. Bom, uma segunda parte que também não é uma novidade, mas ele deixou muito claro, é que o governo vai impulsionar a chamada política da moral e dos bons costumes, né? Defesa da moral e dos bons costumes, quer dizer, defesa de uma grande repressão a todo tipo de pensamento que seja divergente da doutrina oficial do governo, né? Isso daí, nessa parte, está englobado tudo. Uma série de questões que são tanto ideológicas como dizem respeito aos direitos democráticos da população. O problema da mulher, esse problema da escola sem partido, a luta contra a esquerda em todos os lugares e tudo mais. A função dessa parte do programa, logicamente, que é a de promover uma repressão generalizada. Vejam vocês que o governo declarou que vai demitir inicialmente, né, dos cargos de confiança, dos cargos comissionados do governo, todo mundo que for de esquerda. O que mostra que nós estamos diante de uma política de perseguição ideológica declarada, né? Isso aí, num certo sentido, sempre existiu. Você podia estar lá num cargo de confiança, se você fosse se você se manifestasse abertamente como esquerdista, também você seria perseguido. Mas a perseguição não era tão explícita. Há um aprofundamento que tem um valor de uma mudança qualitativa. Tudo isso daí, todas essas questões que apareceram, elas deveriam chamar a atenção de toda a esquerda para o fato de que o governo está se organizando com um programa claramente de tipo fascista, né, de perseguição contra o movimento operário e contra a esquerda. Uma coisa que muita gente não percebe é que, pelo menos do ponto de vista das intenções e do programa, não se trata da perseguição tradicional ao movimento operário. Se trata de uma política de perseguição em toda a linha. Quer dizer, vamos supor que o governo Bolsonaro consiga fazer o que ele está pensando em fazer. Então, se você estiver numa escola pública e você for um professor de esquerda, como a gente já viu, que eles estão procurando impor isso daí, você seria perseguido pelo fato de ser de esquerda. Isso daí é uma coisa que só aconteceu de maneira extensa, declarada e aberta na época da ditadura militar. Então, nós temos aí o programa, né? E esse programa ele é muito claro e deveria colocar toda a esquerda nacional em estado de alerta contra o governo. O que a gente vê não é isso. O que a gente vê é que a esquerda, né, viciada num determinado tipo de política falida, ela faz uma campanha de tipo publicitária eleitoral contra o governo, né? Então, vocês vejam, por exemplo, um dos temas que mais se destacou, né, nas redes sociais, nos órgãos de imprensa da esquerda, foi a declaração meio bizarra da ministra da Família, né, que ela num auge de alegria lá, insuspeitada da parte dela, né, porque a gente pensa que a pessoa está mumificada, né, mas aí você vê que ela não está tão mumificada assim, certas coisas alegram ela, né. Ela falou que as meninas têm que ir de cor-de-rosa e os meninos de azul, que é uma declaração assim meio escatológica. Você fala, é inacreditável que alguém, ministro do governo brasileiro, faça uma declaração como essa. Mas isso aí se transformou no grande tema de discussão.
Por quê? Porque, como declaração escatológica, você coloca a ministra em ridículo ao falar essas coisas. Bom, isso daí não vai derrotar o governo Bolsonaro. Sem falar que é um diversionismo, um distracionismo total. Enquanto o Bolsonaro declara no discurso da posse que ele vai perseguir toda a esquerda, e em geral, né, os comentários sobre isso aí são muito pequenos, a questão do cor-de-rosa e do azul se transformaram numa discussão generalizada. E assim vai, né? A exploração de coisas secundárias, para efeito de publicidade, né? Para ridicularizar o governo, etc. e tal. Só que o governo já é... Uma coisa que a gente tem que entender bem é assim, o governo é ridículo. Né? A tentativa de ridicularizar o governo é meio que chover no molhado, porque ele é um governo ridículo. Só que o pessoal não entende que governo ridículo não é governo inofensivo. Porque os governos fascistas, em geral, eles são ridículos mesmo. Eles são todos exagerados, eles são todos cheios de truques aí ridículos e grotescos. Mas a última coisa que a gente poderia pensar deles é que eles são governos inofensivos, não são nem um pouquinho inofensivos. Então, o governo que tem a mulher que fala do Jesus no pé de goiabeira, de menino vestido de azul e menino vestido de cor-de-rosa, essas coisas assim, é um governo que está se organizando para perseguir toda a esquerda e vai efetivamente perseguir a esquerda. E não adianta ficar falando das declarações ridículas do governo, porque isso aí não vai mudar nada. Né? O governo já começou a agir, diminuiu o salário mínimo. Né? Primeiro ato do governo foi desfechar um ataque contra a classe operária. Né? Logo no primeiro ato dele, ele confiscou aí, se a gente for ver o efeito dessa medida que diminuiu o salário mínimo, bilhões de reais dos trabalhadores e vai transferir esse dinheiro para os capitalistas. Isso aí é bem mais significativo do que a declaração besta da ministra besta que o Bolsonaro escolheu. Estão preparando aí a reforma da Previdência, a mesma reforma que queriam fazer no governo Temer, não conseguiram. Vão tentar fazer agora. Já foi feita a declaração sobre uma série de questões fundamentais, privatizações, demarcação de terras indígenas, políticas sociais e tudo mais. O governo vai para um confisco em grande escala da população brasileira. É preciso, o que é preciso? É preciso se organizar para combater essa política. Né? E fazer piada sobre o governo não vai resolver esse problema. É preciso chamar os trabalhadores, chamar todos os setores à luta contra o governo. Essa que é a questão-chave. E a própria posse do governo deixou claro que isso daí é uma questão fundamental e urgente.